Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos começando mais uma live por aqui. Hoje o nosso assunto é sobre mediação familiar, né? Mediação sistêmica familiar. E eu vou ver se eu consigo fixar o título aqui dessa vez. Na nossa live. Olá, Mariana, nossa convidada já está aqui com a gente. E eu já vou aceitar a gente começar esse bate-papo. Estamos vendo a conexão e daqui a pouco a Mariana já deve aparecer aqui com a gente. Pronto. Oi, Bruna. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo Seja bem. Tá me bem-vinda. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você? Tudo bem. Ah, que bom, Também tô te ouvindo. que bom. Então, é um prazer te ter aqui para a gente conversar de novo, né? Eu já tive 2 vezes no teu Instagram, né? Agora você aqui. E sempre um prazer conversar contigo, muito agradável. E Ah, hoje, obrigada. imagina, hoje a gente vai trazer um pouquinho de um tema que é bem interessante, né? Traz um novo olhar aqui sobre a resolução de conflitos, né? Que é a mediação sistêmica familiar. Eu vou apresentar um pouquinho, então, o teu mini currículo para gente, antes da gente começar, enquanto o pessoal vai entrando. Tá bom. Então, a Mariana de Moraes Prezia Moura é advogada sistêmica, atuante na área das famílias e sucessões, mediadora ad hoc pelo TASP, que é o Centro de Mediação, né, de São Paulo, Isso. e facilitadora em constelações familiares pela SBDCIS e Cosmic Power pela Hellinger Ciência. Há bastante tempo também vem focando os estudos no conflito sob a ótica da mediação, né? Inclusive recebendo menção honrosa pela pesquisa. Participou da criação da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Poços de Caldas, Minas Gerais, e onde atualmente é vice-presidente e coordenadora do grupo de estudos, é isso? Isso E mesmo. e é autora da obra Mediação Sistêmica Familiar, As Constelações Sistêmicas Familiares, como nova abordagem de transformação dos conflitos no judiciário. E é sobre essa obra que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Tá aqui na minha Trazer. mão. Ai, que legal, que ótimo. Uhum. E então eu já vou te passar a palavra para você apresentar um pouquinho para o pessoal o que é isso, né? O que você entende pela mediação sistêmica, né? E, e até mesmo, né, uma introduzida na própria mediação, que às vezes nem todo mundo sabe, né, exatamente como funciona. E aí a gente vai conversando a partir disso, tá bom? Tá ótimo. Bruna, queria te agradecer primeiramente por esse convite. Dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, de ter recebido o seu convite, principalmente por todo esse seu caminhar em relação aos direitos das mulheres e tudo aquilo que você vem fazendo, inclusive durante a pandemia, todas essas lives, todo esse conteúdo que está sendo partilhado. Eu acho muito importante a gente frisar isso, porque é, é bom a gente entender que a gente precisa estar a serviço. Uhum. Mesmo com tudo isso acontecendo ao nosso redor, é preciso que a gente esteja disponível, né, para que seja, para que a justiça não fale, para que a justiça não Uhum. pare, né, porque o judiciário pode parar, mas nós, né, que estamos ali na frente, Sim. nesse corpo de frente para a justiça, a gente não pode parar. Uhum. Né? A gente precisa acolher essas pessoas que sofrem
com a violação dos seus direitos e tudo mais. Uhum. Então, eu queria agradecer muito você por todo esse movimento aí e que tem compartilhado. Você vê, eu sou de Minas, você do Sul, e a gente está no mesmo propósito, né? Uhum. Essa Propósito conexão é incrível, eu adoro isso. É verdade, né? E falar um pouco de mediação, que é uma das minhas paixões, e trazer um pouquinho do olhar sistêmico para dentro da mediação foi o enfoque do livro, porque era tudo muito novo, era tudo muito, ainda é, né? Sim. A gente que está no meio, a gente fala que já faz um tempinho que a gente está aí, mas para quem não está no meio, é tudo muito novo ainda. E falar de mediação pode parecer até uma coisa já batida, né? Mas se a gente for pensar pelo lado prático, onde não há mediação na maioria dos municípios, né? Eu estou falando de Minas Gerais, e a gente tem 800 municípios, mais ou menos, aqui em Minas, e muito poucos atuam com a mediação, muitos poucos praticam a mediação. Né? E não dá para nem falar, nem dá para conectar isso ao tamanho da cidade, nem é por esse viés. Né? Então, começando pela mediação, eu queria falar um pouco do meu olhar para a mediação, que é a questão da transformação dos conflitos. Né? Eu não digo que é para a gente buscar um acordo, eu não digo que é para a gente até em razão de olhar para as partes e ter um cuidado maior para as partes. Eu acho que isso é consequência e isso deveria ser um padrão quando você lida com o conflito do outro, deveria ser um padrão de atendimento, né? Você ter um olhar, um cuidado com essas partes que estão envolvidas, porque a gente está falando de relações humanas. Então, quando eu falo de mediação, eu falo de transformação de conflito. Você pegar algo que essencialmente é negativo, né, para a maioria das pessoas que entram no conflito. Então, ele nasce como algo negativo e você tentar trazer essas partes para que elas olhem para esse conflito e enxergue algo de transformador, algo de positivo dentro desse conflito. Então, é esse olhar que eu tento trazer. E se a gente for falar de mediação, quantas possibilidades a gente tem dentro da mediação, quantas técnicas a gente tem, desde Harvard até Varar, que fala de amor, que fala de inflamar esses conflitos para que surja o amor, não o amor romântico, mas um amor entre os indivíduos, né, essa colaboração. Então, para mim, falar de mediação, e é o que tem no livro, né, esse enfoque na transformação do conflito, no conflito positivo que a gente chama. Né? Se eu posso falar isso, é um conflito positivo. Então, transformar essencialmente esse olhar negativo e trazer eles para olharem por outro ângulo. Sim, porque o conflito, ele é inerente das relações humanas, né, Mariana? Então, a gente vai ter que conviver sempre com isso, né? E a gente fala, né, que os pesquisadores que a gente estuda, né, sempre falam, a paz não é a ausência de conflitos, né? Mas é a forma como a gente olha, como a gente vai lidar com isso, que faz toda a diferença, né? E então... Sabe que tem a Ursula Frank, ela fala que paz não é a ausência de conflito, e sim de medo. É a ausência de medo, né? Então, esse medo da gente encarar a vida e entender que o conflito faz parte, né? E que não precisa do outro para haver um conflito, porque a maioria das pessoas acha que o conflito nasce da relação, né, humana, da relação em sociedade. Na verdade, muitos de nós, a maioria de nós, tem conflitos internos. Quem não verdade. tem, né? Ou melhor, quem não tem conflito interno. Todos nós temos conflitos internos. E é esse olhar que eu busco trazer um pouquinho dentro do livro para enxergar, até agregando a visão sistêmica, agregando as constelações familiares,
porque se esse conflito é interno, se esse conflito nasce internamente, ele nasce onde? Ele nasce por quê? Né? Então, o que o meu eu, em relação ao meu sistema, como nasce esse conflito entre mim, entre o meu eu individual, autônomo, e o meu sistema. Então, através das crenças limitantes, através do olhar da lealdade sistêmica, né? Da lealdade que a gente percebe que existe muito. Então, a maioria desses conflitos nasce internamente e depois eu me relaciono com o outro. É verdade. A Sandra já está até trazendo uma pergunta aqui. Ela traz quais as práticas sistêmicas que vocês citariam na mediação além da constelação? Sim. É assim, vou falar de 2 momentos, né? Porque o momento antes pandemia e o momento pós-pandemia, né? Durante a pandemia. Então, eu trabalho muito com a questão fenomenológica, né? A gente está ali durante a sessão, então a questão do fenômeno é muito importante a gente trazer. Então, práticas sistêmicas antes da pandemia seriam a própria troca de lugares entre as pessoas, entre as partes. Então, a própria troca de lugares, muitas vezes com perguntinhas, alguns momentos de reflexão, né, em relação às suas próprias crenças, porque a maioria dos conflitos mediados traz a questão da família muito forte, muito enraizado. E ontem eu estava até vendo uma live do Rio Grande do Sul, né, da Daisy, do Todos Fazem Parte, e ela falava dessa dificuldade em relação à implementação do olhar sistêmico. E eu falo que eu sofro muito esse preconceito aqui em Minas, justamente, e o que eu percebi, o que eu consegui tirar disso, foi que estados com mais tradição, com mais crenças, com mais viés católico, né, onde já tem uma crença pré-estabelecida entre todos os indivíduos, é mais difícil a gente entrar e adentrar com esses novos pensamentos até que as pessoas se conscientizem que pode ser uma das formas da gente resolver os conflitos. Então, essa troca muito sutil de lugar, né? Essas reflexões sistêmicas onde você coloca a pessoa para pensar: quem foi assim na sua família? Tem alguém que foi assim? Né? Tem algum parente que era desse jeito? Né? Então você faz algumas reflexões e só por essas reflexões eu falo que isso já gera um movimento enorme. Né? E a gente tem que entender que a mediação, ainda mais mediação judicial, ela é uma etapa. Né? Ela não vai resultar num acordo ali, onde, mesmo tendo um viés sistêmico, ela não vai resultar naquele acordo naquele momento. Mas futuramente, na audiência de instrução, que é o que a gente percebe, a postura dessas partes já transformou. Já é algo totalmente diferente. Sim. Até porque é sem intenção, né? A princípio, então, a mediação parte dessa não intencionalidade, né? E aí, é claro, daí as pessoas que vão ser as responsáveis, né, por administrar o que perceberam ali daqueles conflitos, né, do que viram. E eu vejo, assim, da onde eu conheço que tem mediação, assim, até falando com esse olhar sistêmico, de núcleos dentro de fóruns, né? Eu percebo que é até bem mais utilizado justamente a questão de algumas falas, né? Dessas percepções, como você traz, de troca de lugares, do que a própria constelação em si, né? Sim, eu acho que a gente pensar e vincular tanto a mediação sistêmica quanto a própria
advocacia sistêmica, Uhum. há movimentos de constelação, a constelação em si é complicado porque nos tira do nosso lugar, né? Sim. Nos tira do nosso lugar de mediadores, nos tira do nosso lugar de consteladores e vai para um outro lugar, né? Onde a Uhum. gente entra com a postura de terapeuta. E isso é complicado porque o terapeuta ele vem com uma postura imparcial, Uhum. né? Onde ele tem que olhar esse conflito, ele tem que olhar essa pessoa de fora, né? E é complicado para nós que temos que ser parcial. Eu acho que a diferença de tudo isso e isso tem que ficar muito claro na advocacia sistêmica, principalmente, que temos que continuar parciais, Uhum. mas temos que olhar sistemicamente todo o contexto. Isso Perfeito. não é um movimento que vai nos tirar do lugar. E nesse lugar é que a gente tem força. É Uhum. nesse lugar que a gente cresce, né? Que a Uhum. gente toma essas decisões e essa postura. Né? Não posso sair desse lugar. E na mediação, onde presume-se também a imparcialidade, como a terapia, você pode ousar um pouco mais, né, na questão de você fazer com que essas pessoas reflitam sobre o que está acontecendo ali, fazer com que as pessoas reflitam sobre a postura muito fixa, né, inflexível delas. Então, Uhum. o que eu tento fazer, os movimentos que eu tento fazer durante a mediação é tentar dar um pouco mais de flexibilidade, sabe? Uhum. É como se eu pegasse isso daqui e deixasse um pouquinho mais flexível. Sim. Eu acho que é isso que eu tento. O meu objetivo principal é deixar essas pessoas um pouco mais flexíveis para que elas, sozinhas, né, façam o passo seguinte. Para que Uhum. elas sozinhas deem o passo seguinte. Porque eu não posso também pegar pela mão e dar esses passinhos, porque aí também eu acho que eu tiro a autonomia dessas partes, Uhum. né? Eu causo uma dependência Sim. novamente. E aí eles vão olhar para mim e vão, ainda mais em uma cidade pequena, eles vão olhar para mim e vão me usar como muleta. E não é isso Sim. que a gente quer, né? É o contrário. Uhum. Exatamente. E acho que quando a gente está justamente nessa rigidez, né, fica muito nessa lógica ainda do perde-ganha, né? Porque quando eu Sim, tô rígido, só vale a minha verdade, né? Eu só quero ganhar, ganhar, ganhar. Só que eu não penso na possibilidade que talvez eu vá perder se eu continuo nessa sim. postura, né? E aí, quando flexibiliza um pouquinho, talvez a gente consiga trazer para esse ganha-ganha e vejo, então, que na mediação tem essa oportunidade, né, de olhar, então, dessa outra forma e justamente assumir esse protagonismo, porque não é mais um terceiro, né? E às vezes tem nessa relação, às vezes tem essa um pouco dessa confusão, assim, até pensando assim em clientes, né, que acompanham, de chegar numa mediação de fórum, por ser num lugar assim específico, né, de olhar como esse terceiro que talvez Vai resolver. vai resolver o conflito e não é essa a função, né? É, a O que a fun... gente mais escuta, né? O que a gente mais escuta durante a mediação é justamente assim: o que a doutora acha? Uhum, Não acho nada, né? Não tenho uhum, que achar nada, mas é justamente esse olhar no resultado. As pessoas vão, é um costume, né? A gente tem que ir cevando de pouquinho a pouquinho para que transforme esse costume. uhum, Porque é um costume onde a pessoa vai, em qualquer audiência, em qualquer chamado da justiça, ela vai querendo resultado, ela uhum, vai olhando para o resultado. E talvez seja esse o desvio, né? uhum, Desviar esse foco para que não é o resultado que a gente quer agora. Até porque tudo que trouxe você aqui são sintomas de algo uhum, muito maior que tem aí por trás. uhum. Né? Então, eu acho que é esse o diferencial da proposta da mediação dentro do judiciário ou fora do judiciário, mas essa proposta, deveria ser essa a proposta
da mediação, porque você trazer essas pessoas para refletirem o porquê que elas chegaram ali. Uhum. Por que vocês estão aqui? Né? O que vocês não estão conseguindo resolver sozinhos que você trouxe até nós? Uhum. Porque é um pedido de ajuda. Eu acho que é como a criança que não consegue abrir a porta, ou que não consegue abrir um brinquedo, alguma coisa assim, ela vem e traz para você. Né? Então, qual é o problema, né, que está causando isso? É falta de força, falta de vontade, falta de foco? O que é? Né? E é aí que a gente tem que trabalhar. Justamente nessa autonomia que você trazia, né, nesse protagonismo. Eu acho legal que é o Vesula, se eu não me engano, que fala do mediador biodegradável, né? Sim. Eu estava pensando nisso aqui, porque justamente no início talvez tenha uma postura mais de fazer essa condução, né, um pouco mais presente, assim, com as partes que ali chegam, né? Mas aos poucos, sim, conforme elas vão conseguindo assumir, né, essa autonomia sobre o seu próprio conflito, aquele mediador vai ficando mais esquecido, exatamente, né? E vai exatamente se biodegradando. Exatamente. Eu acho que tanto a proposta da advocacia sistêmica quanto da mediação sistêmica é justamente essa. É se tornar inútil, né? Sim. Se tornar útil nos problemas jurídicos, mas se tornar inútil nos problemas que remetem apenas a conflitos sentimentais, a conflitos de ego, esses conflitos. Então, trazer à tona o que te trouxe ali, o que gerou esse conflito é importantíssimo. Tanto na advocacia, eu falo que aqui em Poços não tem mediação, né? Então, como que eu posso, né? Eu falo isso para todo mundo. Como é que eu posso colocar dentro da minha advocacia um pouco da mediação para trazer esse instituto que é tão rico, que é tão poderoso, trazer para dentro do meu escritório um pouco da mediação? E eu falo, leia os princípios. Leia os princípios que norteiam a mediação através da lei. A lei elenca todos os princípios que você vai refletir se isso está sendo colocado em prática na sua advocacia. E eu acho que a gente consegue colocar todos eles em prática, sabe? E esse movimento que eu acho grandioso. E outra, a gente tira do judiciário, que eu acho que é o maior movimento que a gente tem que fazer hoje, né? Como eu falei no início, o judiciário parou por causa da pandemia. As demandas não pararam. Sim. Né? Muitas demandas até cresceram. A questão da violência doméstica, outras questões aí até cresceram. Né? Nós não podemos parar. Né? A justiça não para. O senso de fazer justiça, né, não para. Não pode parar. Então, a gente precisa, sim, estar a serviço, mesmo com tudo parado, precisa estar a serviço da maneira que for, seja através das lives, seja através das demandas, seja atendendo virtualmente. De qualquer forma, a gente precisa estar a serviço. Sim. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para dentro dos nossos escritórios e para o nosso resgatar. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente tem esse senso de justiça. Sim. Quando a gente sai da faculdade, a gente tem essa ânsia, né? Essa gana de fazer justiça. E eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. A gente não pode simplesmente entregar ao nosso trabalho, ao nosso serviço e toda a nossa competência como advogado ou como mediador para o judiciário. E esperar que esse terceiro faça algo por nós. Sim. Eu acho que a gente precisa fazer um pouco mais. Sim. Eu acho perfeito, eu concordo com esse olhar. E realmente é uma mudança mesmo de cultura, né? É uma mudança de paradigmas, assim, da gente, enquanto profissional, olhar dessa forma diferente, né? E aí também trazer essas ideias
os nossos clientes, né, de uma justiça menos institucionalizada, né? Às vezes, quando Sim. a gente, operador do direito, às vezes se coloca num lugar assim de olhar muito para as instituições, né? E fazer esse movimento de que talvez não seja necessário, né? Talvez ir para uma instituição seja a UTI, né? A última tentativa. É quando... Exceção. Deve ser Exatamente. exceção, né? Deve ser encarada como exceção. Eu falo que o livro tem todo esse caminhar, desde a Constituição, desde essa cultura, essa mudança de cultura de paz, né? De cultura de litígio para a cultura de paz. Uhum. Então, todo esse caminhar tem até falando o que é constelação, quem é que inventou, quem é que trouxe, Uhum. né? E qual é a sua aplicação no judiciário. E as pessoas falam assim, mas eu queria um pouco mais de prática, né, Uhum. dentro do livro. E eu falo assim, se você conseguir caminhar até o final, até a última página, né, você vai poder construir a prática. Uhum. Você vai poder construir todo esse olhar prático para começar a enxergar a justiça como exceção. Uhum. Não como algo que faça parte, que seja inerente ao advogado. Eu acho que a gente precisa separar um pouco as coisas, porque falar que o advogado é essencial à justiça, ok, mas ele é essencial ao judiciário, Uhum. né? A gente atrelar que nós somos essenciais ao judiciário e que o judiciário é essencial para a nossa advocacia, a gente não pode fazer isso. A gente não pode atrelar, a gente tem que se desassociar um pouquinho, né? Fazer justiça não é só através do judiciário. Uhum. Sim. E sabe que nesse sentido eu penso assim, não sei se você pensa assim também, mas que talvez o pensamento sistêmico ele tenha entrado assim, né, junto com a mediação, num sentido até de dar mais força a todo esse movimento, porque a mediação a gente já escuta há muito tempo, né, mas ela vinha caminhando assim muito devagarzinho. E acho que o pensamento sistêmico ele traz justamente essa provocação de não ser somente uma técnica, né? De trazer, mediação não é só uma técnica, não é você chegar e querer só a parte prática, né? Como você diz, querer como se aplica, né? Mas eu acho todo que esse... isso tem um nome, né? Uhum. Nós pegamos a mediação, pegamos o Instituto da Mediação, que é essencialmente perfeito no seu componente, o que ele faz, né? E a gente deu de presente ao judiciário. Uhum. Você entendeu? Entendi. E aí a gente institucionalizou ele, né? Então, assim, por que as pessoas chegam até a mediação jurídica, né? A mediação processual, por que elas chegam querendo a resposta? Porque o modelo de justiça que a gente tem é esse. O modelo de justiça que a gente tem eu entrego o problema e você me entrega a resposta. Sim. Né? É isso que acontece. Então, a gente pegou esse instituto que tinha tudo para dar certo, né? E que tem tudo para dar certo, mas fora do judiciário. Sim. Fora. Onde as pessoas vão olhar o conflito de uma outra forma. Onde as pessoas podem transformar aquilo que há dentro de você, que é o conflito, onde nasce o conflito, né? Para que isso não se repita, porque adianta o que eu resolver um conflito se daqui a 5 minutos ela vai vir com o mesmo conflito. Sim. Porque nasce dentro dela. Né? Eu falo assim, esses dias me falaram assim, a gente estava lendo, acho que foi no grupo de estudo, você está me ouvindo? Voltou. Acho que deu um apagão aqui. Eu acho que eu tô só com a internet celular aqui. Vamos lá, vamos ver. Então, aí me falaram assim, a gente estava lendo esse livro Constelações Familiares, né? E aí ela falou assim, eu preciso te contar que eu tenho um caso onde a menina foi violentada dentro da família, né? Por um ente da família. E agora a gente está vendo essa questão, e a gente estava vendo uma questão no livro, que era assim, ela tinha que olhar para esse
esse algoz, né, esse Uhum. estuprador, né, mesmo ele tendo feito maldade, ela tinha que olhar e falar que ela também era responsável por tudo Uhum. aquilo que tinha acontecido. E ela falou, isso não entra na minha cabeça, Uhum. né? Isso não consigo entrar na minha cabeça. E aí eu falei para ela, falou assim, eu estou defendendo a causa, estou fazendo a defesa, tudo, e eu tenho como se fosse um ódio por essa pessoa, Uhum. né? E aí eu falei assim, tá bom, aí a justiça vai condenar ele vai ser condenado pela justiça. E essa pessoa que você fez só a defesa dela em relação a ele, ela vai procurar outro para fazer igual, né? Uhum. Para cometer as mesmas, porque há uma repetição de padrão. Se isso Sim. já veio acontecendo e ela falou que isso já vinha acontecendo e aconteceu com outras pessoas dentro da família e agora aconteceu com ela, então isso já vem se repetindo. Uhum. Essa ação já vem se repetindo. E aí eu falei assim, você como eu, ao meu ver, o meu olhar da advocacia é assim, você advogado tem obrigação de trazer um pouco da visão sistêmica. A partir do momento que você conhece a visão sistêmica, você tem obrigação de fazer esse movimento, de trazer luz para aquele momento, né, para aquilo que está acontecendo, como uma forma de Uhum. repetição de padrão dentro desse sistema, para que isso não se repita, para que isso Sim. bate, para que esse Uhum. ciclo se encerre, né? Porque Uhum. senão esse ciclo vai permanecer e outras vítimas vão acontecer e ela vai se posicionar como vítima para o resto da vida dela, Uhum. né? Uhum. Então a gente tem que fazer, eu falo que é um pouquinho a mais, é um pouco a mais, né? A Sim. gente não é terapeuta para mexer nessa ferida e arrumar essa ferida, mas trazer luz para Uhum. que isso já aconteceu, como reflexões, sim, isso já aconteceu na sua família, né? E de que forma aconteceu? E o que aconteceu com essa pessoa, né? Trazer essas reflexões para que esse ciclo se encerre. Sim. Essa luz no sentido também de uma profundidade, né? E além daquilo que está ali no aparente, né? É justamente isso que a gente fala, né? Ir do além do aparente, é ver essas relações simbióticas mesmo, né? Porque como você traz, isso aí vai se repetir se não for olhado, né? Então não basta somente aquela tutela jurídica, talvez somente punitivista, né? E que daí não vai nem resolver aquela dor imediata, né? Quanto menos um padrão, né? De uma relação de sistemas, Eu né? lembro que nesse trecho do livro ele falava, ele montou a constelação, Bertman montou a Uhum. constelação familiar e a vítima foi ao encontro, foi tipo assim, na hora que a pessoa entrou, que esse estuprador entrou na constelação, ela foi ao encontro dele e ela queria ficar Uhum. ali e ela sorria para ele, Uhum. né? E aí as meninas falaram assim, como assim, né? Tipo, alguém que fez mal, como é que... E é exatamente isso. Se você não quebra esses... Não adianta você colocar pano quente, né? Uhum. Onde a justiça vai fazer... o judiciário vai fazer justiça. Não, a gente tem que fazer um pouquinho além. A gente tem responsabilidade de fazer um pouquinho além. Porque é minha Uhum. responsabilidade, porque talvez eu saiba no meu íntimo que isso vai se repetir. E eu não Sim. quero, na minha sociedade, eu não quero que isso se repita, para que isso ganhe grandes proporções, né, naquele sistema. Se Uhum. eles vieram até mim, eles querem uma ajuda eficaz. Né? E a minha ajuda não Uhum. vai ser eficaz se eu simplesmente prender essa pessoa. Né? Se o Sim. judiciário prender ele. Então, muito Sim. pouco. É uma responsabilidade desse profissional de apresentar isso, né? Esse profissional que tem esse conhecimento. E deixar isso bastante claro. Eu estava pensando agora, hoje também me passei por uma situação assim com uma cliente assim que já queria assim, deu assim, não, eu quero isso, aquilo, tal. Eu falei assim, mas é minha responsabilidade
te mostrar isso pelo menos, e aí, claro, é a tua decisão diante desse assunto e eu respeito, mas eu preciso, né, falar sobre o que está acontecendo, né, te mostrar essa opção, né, te mostrar o que pode acontecer nessa situação, ainda assim, né, você está consciente que isso pode acontecer, você ainda assim quer tomar esse passo? Quero, então, ok, né, mas é responsabilidade Mas isso, também. eu acho que isso é o que a gente fala sobre autorresponsabilidade, é exatamente isso. É eu pegar, colocar todas as cartas na mesa, colocar todas as possibilidades, né, jurídicas e não jurídicas Uhum, ali que estão presentes naquela situação e falar que caminho você quer seguir, uhum, né? Que uhum, caminho que você... porque assim, a gente que atua sistemicamente tanto no judiciário quanto na advocacia extrajudicial, a gente tem que ter entendimento que cada passo que esse cliente dá, né, ele está dando por sua orientação, porque uhum, você o orientou daquela forma, né? uhum, Então, para que as coisas fiquem bem claras e para que as coisas andem da forma que você imagina que deve andar, né, a responsabilidade tem que ser do cliente. O uhum, passo, a escolha desse passo tem que ser do cliente. Orientar juridicamente é uma coisa, mas orientar de forma onde, olha, você deve fazer isso, você não deve atender o telefone, você não deixa a criança ir com o pai, você não deixa... Isso tem que ser escolhas da pessoa, uhum, né? Isso tem uhum. que ser escolhas da pessoa, porque só ela sabe o sentimento de angústia, só ela sabe o sentimento, as dores que foi aquele casamento ou aquela relação, só ela sabe, né? E Sim. trazer de volta essa responsabilidade é muito importante. Né? Eu Uhum, falo que os movimentos que a gente percebe dentro do, do judiciário, não, dentro dessas relações de. Eu atuo na área de família, então eu falo com propriedade nessa área, né? Nessa área que eu gosto de falar. Então, os exemplos que eu falo, eu trago. Tá me ouvindo, Bruno? Ah, eu dei uma tá falhada aqui para mim. Voltou. cortando. Sim. Cortou essa tua É, última fala. Você eu estava falando falo dos dentro da exemplos e área. daí. Uhum, Isso, dentro da área de família, né, a gente pode dar alguns exemplos, eu posso dar alguns exemplos onde um divórcio, né, se você começa da mesma forma que aquele companheiro, aquele marido, né, tirou toda a autonomia dessa pessoa e ela vem te procurar, a mulher uhum, vem te procurar, e você tira ainda mais, porque uhum. aí você dá as regras, só mudou o personagem, você percebe? Sim, Então, assim, sim. quem dava as regras antes era o marido, agora quem dá as regras é a advogada. E Aham. aí você fala assim, poxa, alguma coisa está errada. E ela começa a perceber isso também. Uhum. E ela já saiu daquela relação justamente por isso. E ela vai sair dessa relação também com Sim, você, com o advogado, profissional. por causa de. Sim, sim. Exatamente. É o que a gente conversou um pouquinho, né, quando a gente falou sobre violência doméstica, é o cuidado de como eu vou olhar para esse cliente também, né? Porque se às vezes eu tenho esse olhar de pena, né, eu tô retirando essa capacidade, né? E a mensagem que eu passo é justamente essa. Você não tem a capacidade de decidir sozinho, de seguir sozinha, né? Então, assim, justamente, se a pessoa está nesse movimento, né, de romper, de resgatar a autonomia, daí vem alguém e fala, ai, coitadinha, deixa eu te dar toda a solução, né? Deixa, a gente É, vai por esse caminho aqui, pronto. Então, sim. qual que é o lugar, né? Qual que é o lugar dela? E aí vem os lugares que a gente falava lá no início também, né? Qual que é o meu lugar de advogada? É um lugar de coadjuvante, né? É um lugar Sim. de facilitadora desse processo e não de protagonista, né? Não tomar isso para mim, mas respeitar e mostrar o meu conhecimento jurídico para que ela siga junto nessa, né? Eu acho que outro ganho também de trazer o olhar sistêmico para dentro da mediação é para o próprio mediador, né?
não na aplicação das técnicas em si, em relação ao olhar sistêmico, né, às constelações familiares ou a essas dinâmicas, para o próprio mediador Uhum. saber qual é o lugar Sim. dele, saber aonde é que ele pode se emaranhar. Tá me ouvindo? Ah, tá. Eu vi que você tirou o fone. Sim, eu tô colocando colocar a bateria porque realmente acabou a minha luz aqui em casa e acho até que daqui a pouco a gente vai ter que encaminhar para o final, porque eu não Acabou? sei se o tempo inteiro. Uhum. Mas eu tô te Tá ouvindo bem. bom, tá bom. Então, o que eu dizia era justamente esse ganho para o profissional, né, para esse profissional, para esse mediador, né, o ganho que ele tem com o olhar sistêmico, onde ele pode perceber aonde ele poderia se emaranhar naquela questão, Uhum. aonde eu poderia me emaranhar, me identificar, porque os casos não vêm para a gente à toa, Uhum. né? As demandas que chegam tanto no escritório quanto na mediação não vêm para nós, não caem no nosso colo à toa. Uhum. Então a gente precisa entender qual é esse meu lugar, né? E o que tem dentro da minha mochila, o que tem dentro daquilo da minha história que se identifica com aquela história que eu tô olhando ali, para que eu não penda nem para um lado nem para o outro. Sim. Porque a gente fala de parcialidade e também tem uma outra questão que é a neutralidade. Uhum. Porque parciais, eu acho que 100% parciais, imparciais, a gente nunca vai conseguir ser. Porque a gente sempre toma um partido. A gente Uhum. sempre toma um lado, né? Seja pelo próprio sexo. Então, assim, eu atendo uma pessoa que está sendo demandada, eu sou mulher e ela é mulher, a gente se identifica só pelo fato de ser mulher. Então, Sim. já há uma parcialidade ali, né? Então, a gente só precisa saber que horas eu posso manifestar essa minha visão parcial, que horas eu posso colocar ela dentro desse espaço, né? Que horas que eu tenho que segurar isso para mim, né? Uhum. Que eu não posso colocar. Então, eu acho que a visão sistêmica traz um ganho muito grande onde para os mediadores e para os próprios advogados, né? Mas para os mediadores em si, durante a mediação, justamente para que eles não se emaranhem, para que eles não se identifiquem, para que não haja ressonância em relação àqueles problemas e que isso interfira, né? Uhum. Porque que vai haver uma empatia maior por uma parte ou outra, isso é fato, né? Uhum. Mas que postura que eu tenho que ter naquele momento, e se eu souber de tudo que se passa aqui dentro de mim, se eu tiver um autoconhecimento em relação a todas as minhas dores, a tudo aquilo que eu vivi, né? Eu posso muito bem olhar nos olhos daquelas pessoas e falar assim, olha, eu vou passar para outra pessoa, né? Eu tenho que ter um pouco de humildade de falar, olha, você espera só um minutinho que eu vou chamar outra mediação, outra mediadora. E vem outra pessoa te substituir, que não tenha tanta identificação com aquilo que você está vivendo. Sim, sim. Traz de uma certa forma acho que me dá até um alívio, assim, né? A palavra é até um alívio, né? Porque traz um suporte, né? Uma ferramenta, porque às vezes, assim, quando não se tinha talvez isso, né? Que fica muito mais relacionado à técnica, talvez gere essa angústia, né? De como eu vou exercer essa imparcialidade, né? Essa neutralidade, como eu vou me comportar diante disso, e às vezes até uma autopunição, né? De sentir uma culpa de, ah, meu Deus, mas eu estou me direcionando, mas isso e aquilo. E aí, talvez, o pensamento sistêmico ele sirva dessa forma também, né? De trazer esse apoio, né? Essa leveza, assim, para o próprio profissional. Então, isso é ok de acontecer, né? Eu tenho esses ferramentais para me trabalhar, né? Para que isso seja levado de uma forma mais equilibrada. Então,
Hoje eu não vejo muito como separar isso da própria atividade, né? Não tem mais, né? Não dá para dividir mais, né? Eu falo que uma vez sistêmico, sempre sistêmico. Então, não tem como voltar atrás, né? Até porque você começa a conhecer suas próprias dores. Então, não tem como voltar atrás, né? São escolhas. Outra coisa que eu queria deixar do livro é assim, eu sou essencialmente sistêmica e prezo por esse movimento essencialmente sistêmico. E eu acho que o respeito disso, a gente não pode ditar regras dentro de um ambiente sistêmico. Então, o que é certo para você não é certo para mim, pode não ser certo para mim. E é isso, a beleza do sistêmico está aí. Né? Se eu coloco um livro didaticamente, onde ali naquele livro há passo a passo de como fazer uma mediação sistêmica, eu deixo de ser sistêmica. Né? Eu deixo de ter uma mediação sistêmica. Né? Quando eu dito regras que a sua advocacia tem que ser exatamente igual à minha, eu deixo de ser sistêmica. Eu entro de novo naquele pensamento dualista e deixo o pensamento complexo de lado. E eu acho que é importante a gente frisar isso. A questão da boa consciência, né, das constelações familiares, a boa consciência da mediação sistêmica, a boa consciência Não há um padrão. Né? Não há um padrão, não há uma regra. Oi? Ao contrário. Sim. Tinha travado um pouco. É justamente ao contrário. É justamente ao contrário. Justamente ao contrário. Justamente o contrário do que preza o pensamento sistêmico, né? A gente está fazendo, encaixotando em algum lugar que é o que se busca justamente romper, né? E assim, quando a gente olha para o nosso atendimento também, eu quando comecei a estudar advocacia... Tá me ouvindo? Mas estou te ouvindo. Aí, voltou. Voltou. Oi, Mari. Oi. Voltou, tá me ouvindo? Tá um pouquinho complicado. Tô ouvindo. Tá. Mas eu fiquei me lembrando, né? Comecei a estudar advocacia sistêmica e eu fiz curso com a gestão também, né? Da advocacia sistêmica. Falava-se muito da questão do atendimento, né? De que muitas vezes a gente acha que está fazendo um atendimento humanizado a partir do que eu entendo como humanizado, né? Das minhas lentes e tratando de uma mesma forma todo mundo. Isso não é humanizado, né? Porque cada um tem uma forma de receber, tem uma forma que vai ser melhor para aquela pessoa. Então, existem, né, formas de você se trabalhar, existem técnicas, ferramentas para auxiliar justamente nisso, para você entender essa pessoa e entregar um pouquinho mais próximo daquilo que ela realmente necessita, né? E eu acho que vai mais ou menos essa lógica de não encaixotar, né? Eu acho que se respeitar também, né? Eu acho que isso faz parte até de um pacote de se respeitar como profissional e como pessoa. Porque a gente não tá igual todo dia, né? A gente não é a mesma pessoa todo dia. Ao contrário, a gente muda. Eu falo que eu mudo a cada milissegundos, né? Então, toda hora eu sou uma pessoa, porque é uma transformação constante, né? Então, a gente não pode se apegar a regras e padrões ou a livros que ditem que você tem que fazer um atendimento assim, 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 né? Se isso não faz sentido para você, eu acho que é a primeira regra. Se isso não faz sentido para você, não vai rolar. Energeticamente falando, isso não vai rolar, né? A pessoa não vai sentir que aquilo é verdadeiro. Eu acho que é uma premissa básica, né? A gente tem que ser espontâneo, a gente vai para a comunicação um pouquinho não violenta, um pouco, para a gente falar, tem que ser espontâneo, tem que vir de dentro de você. Aquele sentimento, aquele abraço ou aquele sorriso tem que vir de dentro, tem que ser espontâneo. Se eu não tô afim de sorrir, não vai rolar, não vai sorrir, entendeu? Então a gente precisa pensar nisso, porque eu tô vendo muita coisa
olhando para regras, ditando regras e encaixotando o direito sistêmico ou encaixotando a tal da advocacia sistêmica para colocar um padrão, né? E não há padrão, porque se isso não faz sentido para mim, não vai ser verdadeiro, né? Não vai caber na minha pessoa, não vai caber, né? Na minha história. E quando a pessoa entra no grupo de estudo, a primeira pergunta que eu faço para ela é: o que é direito sistêmico para você? E ela olha para mim e ela responde, a maioria das pessoas responde aquilo que vê na internet, né? Direito sistêmico é X, Y, Z. Aí eu falo assim, tá, mas e o que você vai fazer com isso? Né? Isso é o direito sistêmico do Sami, que é aquilo que ele criou, né? Aquilo que ele acredita. Então, esse conceito é dele, né? E eu respeito isso porque é dele. Porque toda a história dele está ali, naquela definição. Agora, e a tua? Né? E aí a resposta seria, né? A resposta não adequada, mas não a resposta certa, mas a resposta é: vou construir o que é direito sistêmico para mim. Porque eu ainda não sei. Eu falo que todos os dias eu construo o que é direito sistêmico para mim. Porque é uma transformação constante. É uma construção. A gente não precisa ter as respostas prontas para tudo, né? A Sandra fala, né, de precisar honrar o que vem antes. Mas eu penso, é isso, né? Nesse sentido de honrar isso que veio, e eu me permito fazer um pouco diferente. Eu coloco a minha pitada, né? A minha essência, o que faz sentido na minha prática, né? Na minha vivência, de acordo com o que eu trago, né? Na minha bagagem. E se a gente for refletir, muito desse direito tradicional que veio aí antes não era litigante, né? A minha mãe é advogada há mais de 20 anos, sei lá quantos anos. A advocacia dela nunca foi de litigante, nunca foi, né? E sem saber se era sistêmico ou não, sem saber o que era sistêmico. Então, longe disso, né? Eu acho que o direito tradicional não pode ser associado ao direito de litígio, porque eu conheço muitos advogados mesmo, que são essencialmente sistêmicos, são essencialmente... eu falo que é a advocacia do abraço. Eu falava, antes de saber o que era sistêmico, eu falava que era a advocacia do abraço, onde ouvir era muito importante, onde escutar o outro era muito importante. E é o que você falou agora há pouco. Era um atendimento individualizado, um atendimento para você, né? Não é um atendimento... Isso é ser humanizado, né? Eu não trato todo mundo igual, porque as pessoas não são iguais. Sim. É isso. Eu acho que é perfeito. A gente está já chegando no final. Tô olhando, fico cuidando aqui o horário. Do horário. Adorei essa mensagem que você deixa agora para registrar aqui o final, porque é isso que eu penso também. E o próprio Bert, né? Se a gente vai falar da área das constelações também, ele sempre trouxe como uma questão aberta, né? Assim, as ferramentas estão aí, agora o que vocês vão fazer com isso, né? Que a gente fala tanto da autorresponsabilidade, do assumir, do tomar, e o que cada um vai tomar, né? E vai fazer diante disso. E é verdade, te agradeço muito. E você vê que até no final, até o último livro dele, né, traz essa essência do transformar e do poder falar que eu não vejo mais assim, eu vejo agora de outro jeito. Eu acho tão bonito isso, a gente não empacotar e falar assim, olha, é assim, né? É certo, é desse jeito. Então, eu acho que até no último livro dele, ele fala dessa questão de, primeiro, beber de muitas fontes, estudar, se autoconhecer, né? Viajar, conhecer outras pessoas. A gente está tendo uma oportunidade de ouro, de conhecer, assim, de poder compartilhar e partilhar os nossos pensamentos, né? E isso eu acho que é um transformar, porque a cada dia que eu faço uma live, eu venho com uma história nova. Então, tudo isso eu acho importante para que você
possa construir dentro de você, né, com muita leveza e com muita tranquilidade, uma advocacia sistêmica. Uhum. Oi? Sentido para você e para os seus clientes, né? Sim. Então é isso. É isso. A Marcele, que está com a gente, também falou, realmente ele também não se encaixava em nenhum lugar, né? E essa humildade de dizer assim, eu pensava de uma forma, hoje eu sou outra pessoa, hoje eu penso de outra forma sobre o mesmo assunto, né? E tá tudo bem, isso não me faz assim, ó, que contraditório, não, é porque justamente são processos diferentes a cada dia, né? Engraçado agora que a gente tem tudo muito gravado. No início até de abril, dei uma aula que era a mesma aula para uma turma de manhã e à noite, né? E eu fui ver os vídeos completamente diferentes no mesmo filme. É assim. Né? É assim mesmo. Eu falo que cada palestra que eu dou, cada aula que eu dou, é completamente diferente, até porque eu somo outro. Nesse meio tempo que eu dei uma aula ou outra, eu já vi outra coisa que eu posso somar com isso. E assim vai. A fala de alguém, né, te remete a alguma coisa e vai e muda todo esse percurso, né? E faz abrir verdade. outras caixinhas. Mas então é isso. Muito obrigada, né? Obrigada. Obrigada, Mariana, tua disponibilidade, né? Fenomenologia assim, Marcelo. É assim, exatamente. E tá aí, né? Mostra o teu livro de novo, né? Quem tiver interesse Vou pode mostrar. Né? É a mediação. A Sandra já pediu, nem sei se chegou, nem perguntei para ela se chegou ou não, mas a Sandra já tinha pedido para mim. Tem alguns exemplares ainda comigo, porque a gente entrou na pandemia durante o lançamento, aí tinha alguns lançamentos para fazer e eu segurei justamente para fazer depois. Então, se alguém quiser, se alguém... não chegou. Não chegou. Eu falei para ela que eu ia mandar de novo, porque não demorou muito para chegar. Mas se alguém quiser, é só pedir, que eu tenho alguns exemplares aqui comigo. Tá bom? Ótimo, que bom. Eu tinha separado uma frase, né, do Bert também para finalizar, que eu gosto bastante, que eu vi hoje, assim, por acaso, mas não por acaso, né? Que acho que se encaixa bastante com esse tema e que ele traz assim, né? Ai, travou, Bruna. Travou. Eu ouvi? Não consegui. Travou. E agora, tá me ouvindo? Isso. Oi, agora foi. Agora voltou. Agora voltou. Tem que ver essa tecnologia. A Marcele até falou, vi algumas pessoas fazendo lançamento assim, online do livro. Muitas vezes a boa solução eu tô pensando... Tô pensando nisso. A gente vai lançar agora o Direito 4.0, né? Então, agora em agosto a gente vai lançar. E aí, quem sabe, logo em seguida eu lanço o meu. Para falar um pouquinho. Fale de novo a frase do Bert para mim. Muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder. Ouviu? Exatamente. E aí a gente trabalha o nosso ego, né? Dessa necessidade do judiciário, do operador do direito, né? Então, qual é... Se a gente se sente necessário ou não. Sim, resume um pouquinho que a gente conversou. Aqui já está nos segundinhos finais, então eu agradeço. Beijo grande, estamos aí no serviço. Tchau.
Tchau. Beijo.